Olá, aluno IMD, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula de história, é muito legal estar aqui com você. E hoje nós vamos estudar sobre o Brasil colônia. A história do Brasil, ela é dividida em três fases: Brasil colônia, Brasil império e Brasil república. Então nós vamos ter aí uma sequência de aulas sobre o Brasil colônia e nós vamos aprender muito sobre o Brasil colônia. Então fique atento, vamos comigo aí nessa viagem muito joia. E eu gostaria de estimular você de antemão para que tenha alguma coisa na tua mão para que você possa fazer as anotações, uma caneta, um caderno, ou até mesmo o teu smartphone, para que você possa anotar alguma palavra que você tenha, de repente, qualquer tipo de dúvida, tá? Alguma situação que você queira tirar aí a dúvida depois. É importante nós estarmos anotando, mas o professor Jackson vai tentar, no decorrer dessa aula, fazer com que de forma mais simples, de forma mais tranquila, você possa absorver todo o conteúdo necessário dentro da aula, tá bom? Mas é sempre importante buscar um pouco mais. Então, caso você tenha interesse ou se de repente ficou alguma dúvida, você pode fazer isso. Tá joia? E aí, o que você tem achado das nossas aulas de história? Tá tranquilo? Tá tudo bem? Então, como nós vamos trabalhar uma sequência, você fique esperto aí nas próximas 2 ou 3, ou até mesmo na quarta aula daqui para frente, porque ela será uma sequência dessa aula, tá ok? E é importante que você entenda isso, que trabalhando numa sequência, que uma vai acabar dependendo da outra, tá joia? Então, Brasil colônia é o nosso tema de hoje. Por que Brasil colônia? Na aula passada, nós exemplificamos um pouco sobre o Brasil colônia, o que era, o que foi o Brasil colônia. Todos nós sabemos que antes da chegada dos portugueses nas terras que hoje nós chamamos de terras brasileiras, muitas pessoas já viviam aqui. Eram vários grupos indígenas que falavam várias línguas diferentes, que tinham costumes diferentes, mas eles já estavam aqui. Então, nós datamos, né, o descobrimento do Brasil, um jeito de falar que hoje em dia é até muito questionado por alguns estudiosos de história, porque, poxa, descoberto por quem? Porque se Pedro Álvares Cabral chegou aqui e já existiam pessoas aqui, essas pessoas descobriram o Brasil, porque chegaram primeiro, correto? Mas o Brasil foi achado por Pedro Álvares Cabral. Os europeus eles chegaram aqui e muitas coisas aconteceram após essa chegada, que modificaram completamente a estrutura desse enorme território de dimensões continentais que hoje nós chamamos de Brasil. Então, tudo começa no dia 22 de abril, o ano é 1500. Então, caravelas, grandes barcos são avistados ao mar pelos nativos que já habitavam essas terras. E quando eles descem, que chegam à terra, né, o encontro é feito de forma amistosa, ou seja, tanto os nativos quanto os portugueses tiveram uma chegada ali amistosa, um encontro amistoso. E já foi notado ali que essa terra possuía grandes riquezas, muitas águas e alguns produtos importantes que poderiam ser utilizados para a economia de Portugal. Então, Portugal, a partir de então, decide que essas terras que até então não tinham sido ainda exploradas, né, por ninguém. Sabe-se que algumas pessoas da Europa já tinham chegado aqui antes de Pedro Álvares Cabral, mas que tomou posse de forma definitiva da terra foi Pedro Álvares Cabral, sim, ali no nordeste do Brasil, em 22 de abril de 1500. Uma das características importantes que eu falei na próxima aula, mas que cabe a nós aqui detalharmos, é que acredita-se que já sabiam da existência dessas terras, e dos motivos que temos para acreditar nisso é o próprio Tratado de Tordesilhas, que foi assinado 2 anos antes do descobrimento do Brasil por Pedro Álvares Cabral, que dividia o continente americano em duas partes, sendo que a parte a leste ficaria para Portugal, né, se nós analisarmos isso no contexto do Brasil de hoje. É só você traçar uma linha reta da cidade de Belém do Pará até a cidade de Laguna, em Santa Catarina, em linha reta isso. A leste ficaria para Portugal e ao norte, a oeste, desculpe, ficaria para a Espanha.
Então, sabe-se que os espanhóis, eles já tinham chegado aqui, tá? Tinham chegado ali na América Central algum tempo antes, então eles já tinham conhecimento dessas terras, só que talvez não sabiam que era um território tão grande. Então, a partir do momento em que Pedro Álvares Cabral chega aqui, não foi de imediato que começou o processo de colonização. O processo de colonização, de fato, se dará 30 anos depois, e é o que nós vamos ver a partir de agora. Então eu trouxe essa imagem que você está vendo, aí essa imagem que é importante para que nós tenhamos esse entendimento, tá? Do Brasil colônia, né? Onde você vê caravelas, você vê barcos, você vê pessoas completamente diferentes, com roupas diferentes, com armamentos diferentes, né? Com indumentárias completamente diferentes umas das outras. E eu gostaria já no início dessa aula de fazer uma pergunta para você. Você acha que o que aconteceu entre portugueses e nativos foi um encontro ou foi um desencontro? Um encontro, porque culturas diferentes se encontraram, ou um desencontro, porque culturas diferentes acabaram se chocando. Tá joia? É o que nós vamos analisar de agora para frente. 30 anos depois, Portugal decide que colonizará o Brasil. O que é colonizar o Brasil? É fazer com que o Brasil possa produzir lucro para Portugal com aquilo que ele já tem de precioso. Então, descobriu-se que além dos rios, além da grande extensão de terra, o Brasil tinha um primeiro produto que era muito importante, que foi o pau-brasil. E esse período, desde a chegada de Pedro Álvares Cabral até o final desses 30 anos, nós vamos chamar de período pré-colonial. Ou seja, eram feitas viagens somente para exploração do pau-brasil. Agora, o processo onde eles vão se fixar definitivamente no Brasil começará a partir de agora. Então, tá joia? Vamos junto? Então, nós temos aí, ao final desses 30 anos iniciais, o que nós vamos chamar de governo geral, que é o início desse processo de colonização definitiva, com pessoas habitando nessas terras definitivamente. Tá? Então, o governo geral ele será criado em 1548 pela coroa portuguesa. E qual era o principal objetivo do governo geral? Era o processo de administração colonial. Eles precisavam ter no território brasileiro, em terras brasileiras, alguém que desse a palavra. Por quê? Porque era muito longe Portugal. Eram meses de viagem. Então, quando acontecia qualquer coisa aqui, que se precisasse de fato da palavra final da coroa portuguesa, do rei de Portugal, essa resposta demoraria quase meio ano para chegar. A demanda levaria aí de 2 a 3 meses para chegar a Portugal e de mais de 2 a 3 meses para voltar. Então, alguém com autoridade em terras brasileiras era fundamental. Então, em 1548, nós vamos ter o primeiro governador-geral, Tomé de Souza. Tá? Então, Tomé de Souza vai governar o Brasil, vai administrar o Brasil de 1549 a 1553. Ok? Então ele vai aplicar leis, ele vai determinar funções e, sobretudo, essas decisões elas serão tanto judiciais quanto militares, quanto ele também vai instituir a cobrança de tributos. Ok? Então nós temos algumas características importantes ainda dentro do governo, né, de Tomé de Souza, que estabelece um governo que vai ser em Salvador, que vai ser chamado de Governo do Norte, e vai ter um governo com a sede no Rio de Janeiro, que é o Governo do Sul, ok? Então, uma coisa muito interessante vai acontecer em determinado momento da história. Por quê? Portugal e Espanha, elas vão se tornar apenas um país, um território. Foi um problema. A morte do rei de Portugal, tá? Então, como não tinha rei e o rei da Espanha eles eram parentes, ele tinha sangue real português, então eles acabaram administrando o território português durante alguns anos, e isso vai acontecer até 1640, o que nós vamos chamar de União Ibérica. Tá?
Então, durante esse período, o Brasil ele vai ser dividido em duas partes, tá? Que é o estado do Maranhão e o estado do Brasil. E esse processo ele vai durar aí durante muito tempo, tá? Muito tempo mesmo, vai até 1744 e o final desse processo vai se dar com a chegada do Marquês de Pombal, que decreta aí a unificação novamente do território brasileiro. Marquês de Pombal é uma figura muito importante, entendeu? Que vai se eu acredito hoje, como professor de história, especialista em história do Brasil, que o Brasil ele tem um continente enorme, nós falamos apenas uma língua, tá? Embora os nativos brasileiros tinham mais de 200 línguas, tupi, tupi-guarani, e várias outras línguas. Nós, aqui no Brasil, falamos uma língua inteira, uma língua somente, porque o Marquês de Pombal instituiu isso. E, de certa forma, nós podemos ter perdido culturalmente, mas economicamente, nós ganhamos. O Brasil ele se ligou pelo processo da língua portuguesa, unificando todas as regiões do Brasil, e isso graças ao Marquês de Pombal, entre outras coisas muito importantes que ele fez para o Brasil. Tá joia? Vamos lá. O segundo governador-geral, tá, foi Duarte da Costa. Tá? Então, nós tivemos lá o primeiro governador-geral, que eu já expliquei para você, e nós vamos ter agora Duarte da Costa. Então, vai de 1553 a 1558. Tá? É importante você decorar essas datas? Olha, seria legal se você soubesse. Tá? Mas se você não souber as datas, é importante você pelo menos saber quem foram os primeiros governadores gerais, tá bom? Então, o segundo governador geral vai ser Duarte da Costa e o terceiro Mendes Sá, tá? Então, depois da morte de Mendes Sá, Dom Luiz de Vasconcelos, ele vai participar desse processo, tá? Como líder no Brasil, onde o Brasil já estava dividido. Então, já é um novo processo. Então, o que o professor precisa que você entenda? Tá? Que o processo de colonização do Brasil ele vai começar 30 anos depois da chegada de Pedro Álvares Cabral. O período anterior a esse processo, nós vamos chamar de período pré-colonial, e que o Brasil ele começa um processo administrativo com os governadores gerais. Tá? Então, esse processo ele vai até 1578, tá? Quando o Brasil é dividido em duas partes aí. Muito bem? Tranquilo até aqui? Qualquer dúvida, você pode voltar o vídeo de novo no lugar onde você tem dúvida, ou você pode fazer uma pesquisa, anota aí e faz uma pesquisa bem legal sobre o tema, tá joia? Então, o que eu gostaria de ver com você agora é o seguinte, olha só, o que aconteceu durante esse processo de colonização? Como que se formou a sociedade brasileira? Lá no primeiro slide que eu passei para você, eu te mostrei um grupo de indígenas recebendo um grupo de portugueses. E uma característica interessante é que, dentro da crença de alguns nativos, eles acreditavam que deuses viriam do mar. Né? Os deuses, eles viriam do mar. Que para os nativos era muito inexplorado. Né? O máximo que eles circulavam ali era muito próximo da costa do Brasil. Então, quando eles viram aqueles grandes barcos chegando, com pessoas de pele muito clara, com os olhos claros, né? Imagina, depois de meses de viagem, devia estar fedendo pra caramba, né? Porque no barco a única água que eles tinham sobrando era água salgada, a água doce era mais para beber mesmo, e de repente para fazer alguma coisa de comida, tá? E essa água geralmente apodrecia no meio do caminho. Tá? Tanto é que eles até tinham uma doença por causa disso que se chamava procela, né? Que era uma disenteria enorme, e a maioria das vezes isso era trazido por causa da água. Então, como acontece esse encontro entre portugueses e os nativos, entre as pessoas que já habitavam aqui? É o que nós vamos ver a partir de agora. Então, vamos falar sobre a formação social do Brasil colônia.
Eu trouxe para você algumas imagens bem atuais, né? Talvez você se pergunte, poxa, o professor está falando de uma época da história do Brasil que aconteceu lá no século XVI, mas me trouxe um camarada ali branco dos olhos azuis, uma negra muito bonita, com colares muito bonitos, e trouxe também ali a cunhamporanga do boi caprichoso, né? O que tem a ver essas três figuras? Tem tudo a ver, porque isso é o Brasil. Essas três figuras que você está vendo aí, elas representam aquilo que é o Brasil. E são pouquíssimas as partes do nosso país onde existe tanta diversidade social. Sobretudo, essa miscigenação étnica que aconteceu entre o indígena, o negro africano e o branco europeu. Então, houve esse processo de miscigenação entre essas três figuras que estão aí representadas, né? Eu trouxe atual mesmo para dar um choque, tá? Eu trouxe esse português bem atual, sabe? Bem moderno, essa negra africana bem moderna, linda, né? Porque o povo negro é um povo lindo, maravilhoso, descendente de reis, de grandes líderes, sabe? Pessoas poderosíssimas, de um lugar, de uma história magnífica que é a África. Eu costumo dizer para os meus alunos que são negros que eles não são descendentes de escravos, eles são descendentes de reis, eles são descendentes de pessoas poderosas que habitaram a África e que por fim foram escravizados ali pelos europeus. E trouxe essa menina maravilhosa ali, que é a cunhamporanga do boi caprichoso, né? Amo o trabalho dela e eu acho que é um grande exemplo, né? E é uma pessoa que tem resgatado a cultura do índio no Brasil, né? Então eu achei muito legal aí ter pego essa imagem para que nós pudéssemos trabalhar em cima dela. Então foram esses três tons de pele que você está vendo que se misturaram. Porque o que acontece? Na formação do Brasil, o processo de colonização português ele foi primordialmente masculino. Existiam mulheres nas caravelas? Até existiam, mas eram poucas. Os homens que eram casados, eles preferiam deixar as suas mulheres na Europa, tentar ganhar a vida na América, tentar enriquecer a América, e quando voltar, levar uma estrutura econômica melhor para a sua região, que é a Europa. Não havia um desejo a priori de estabelecer-se em terras brasileiras. Isso vai acontecer a partir do momento da colonização, mas a maioria dos homens que chegaram aqui eram homens solteiros. E até mesmo os homens que eram casados acabaram encontrando aqui uma estrutura social muito diferente da estrutura social que existia na Europa. E nós vamos falar um pouco sobre isso adiante. Vamos continuar? Tá tranquilo até aqui? Mais uma vez, qualquer dúvida, volta um pouquinho o vídeo, assiste novamente, tire as suas dúvidas e continuamos a partir daí. Tranquilo? Continuando, vamos lá. E foi tudo tranquilo? Quando os portugueses chegaram aqui, agora nós vamos ficar no Brasil, nós vamos enriquecer no Brasil, nós vamos tirar do Brasil tudo aquilo que o Brasil tem de bom para enriquecer ainda mais Portugal e vai ser tudo muito tranquilo. Não foi assim. Eu já adianto para você que esse território que hoje nós chamamos de território brasileiro, que foi dominado pelos portugueses, ele sofreu intensos ataques desde o início do processo de colonização. Um dos grupos que fez isso de forma muito contínua foram os franceses, que inclusive eram piratas aqui na costa do território brasileiro. Então, constantemente, eles estavam aqui tentando tomar parte do território e tentando invadir os barcos e tomar aquilo que era de precioso para os portugueses. Tá bom? Então, vai acontecer... você tá... Tá. Vai dar certinho que eu vou beber água.
Pronto, tá conseguindo. Dois, né? Porque ele vai escrever manhã também. Vamos colocar a galera para estudar. Uma das cidades aqui, levar a sua família lá na Cruzeiro, no seu dia de praia, aqui em Porto Velho, você tinha que ir lá na Mas quando você estudar, você vai ter esse dinheiro. Aí, É? Isso aí. Pô, tava falando mó bonitinho, cara. Cara, vai lá, pô, beber tua água. Meu Deus. Cara, como eu tô passando mal, velho. Jesus Cristo, velho. Onde é que eu tava mesmo? Vou começar de novo esse tema, tá? Então vamos lá. Fui. Pessoal, nem sempre foi um mar de rosas essa chegada dos portugueses aqui no território brasileiro. Sabe? Muitos problemas aconteceram. Porque não era só Portugal que sabia das riquezas que existiam aqui, tanto riquezas territoriais quanto na quantidade de boas águas, né, com os muitos rios que temos, mas também outros povos acabaram chegando aqui e em função do grande território não era possível que houvesse uma fiscalização constante. Porque imagina, hoje isso já é difícil de ser feito com toda a tecnologia que temos, a quantidade de barcos enorme que temos. Então você imagina naquela época em que os recursos eram limitados, que não existia uma tecnologia tão grande quanto a tecnologia que é existente hoje. Os franceses foram um dos primeiros que chegaram aqui tentando se apossar das riquezas do território brasileiro e tentando se apossar também de parte da terra ou até mesmo invadir o Brasil. Essa invasão, de fato, ela acontecerá em 1555. Tá? Então, em 1555, os franceses chegam ao Brasil, eles tomam o Rio de Janeiro, tá? E eles denominam aquela região de França Antártica. A França Antártica. E foi uma invasão que levou tempo. Tá joia? Ela vai aí, ó, de 1555 a 1567. Então você veja, nós estamos falando aí de muitos anos, né? De mais de uma década, onde a cidade do Rio de Janeiro fica sob o domínio dos franceses. Nós ainda vamos ter a invasão dos franceses em 1612 no território do Maranhão. Tá? Eles vão chamar ali na região do Maranhão de França Equinocial. Tá? Então eles vão ficar ali 3 anos e também vão acabar sendo expulsos ali pelos portugueses. Tá? Então eu preciso que você entenda o seguinte, que a França nesse período não conseguia brigar muito com Portugal, porque ela tinha vários problemas lá no seu território, tinha problemas com a Inglaterra, né? Então eles não podiam colocar toda uma força de combate para tentar resolver os problemas deles aqui em território brasileiro, tá? Que estava nesse processo aí de formação ainda, estava começando ainda, ok? Mas foi só franceses que invadiram o Brasil? De forma nenhuma. Nós tivemos também o ataque dos ingleses no Brasil, tá? Então, o que os ingleses queriam? Ser pirata. Eles só queriam tomar aí aquilo que já estava dentro dos barcos. Então, para o barco, ó, se tu não passar todos os produtos que você tem aí para o barco de cá, nós vamos afundar aí o teu navio. Então, nós tivemos esses ataques que aconteceram várias vezes ali em São Paulo, tá? No Porto de Santos, aconteceu também em Recife, tá? E vai acontecer também no litoral do Espírito Santo, os ataques ingleses. Então, já temos aí 2 grupos que atacaram o Brasil e tentaram, o primeiro tentar fixar território aqui, que foram os franceses, tá? E agora os ingleses.
Agora nós vamos ter uma invasão, pessoal, essa sim, ela foi muito mais contundente, tá? Ela foi muito mais duradoura, que foi a invasão dos holandeses. O que acontece, pessoal? Por que a Holanda tinha esse desejo enorme de invadir o Brasil? Antes de ser Holanda, tá? O território que se formou como Holanda fazia parte da Espanha. Ele foi dividido por causa de problemas de religião, sabe, de crenças. Então, como a religião de um grupo de espanhóis era diferente do outro grupo, eles se separaram e esse grupo que se separou se transformou na Holanda. Lá no início dessa aula, eu falei para você que em determinado momento da história, tanto o Brasil quanto a Espanha, eles eram apenas um país, um território só, porque o rei de Portugal morreu e o rei da Espanha acabou tomando conta de todo o território. Entendeu? Então, dado a influência desse período onde Espanha e Portugal fossem um país só, a Espanha se achava aí como que tinha o direito, né, de tomar sim conta do território brasileiro, até porque, por causa do Tratado de Tordesilhas ali, aquelas terras pertenceriam a eles. Só que agora esse grupo já não era mais um grupo denominado Espanha, era um grupo denominado Holanda, né, que faz parte de um grupo de países chamados Países Baixos, que é Holanda, Bélgica, tá? Então, vai haver aí essas invasões ao território brasileiro. Uma delas vai acontecer na Bahia, tá? E por um pouco apenas de tempo, tá? Mas nós vamos ter aí uma invasão muito mais contundente que vai acontecer depois por um período muito maior. Tá joia, pessoal? Pessoal, a priori, nós vamos trabalhar aí apenas com a introdução dessas primeiras invasões. Então, falei para você da França, falei para você da Inglaterra, que vão ser piratas aqui em território brasileiro, e nós estamos falando agora da Holanda, que inclusive passou bastante tempo aqui no Brasil, hein? A Holanda, tá bom? Mas num outro momento nós vamos falar sobre isso de forma mais aprofundada, tá joia? Então, pessoal, por que o professor está trazendo para você, sabe, nesse processo de colonização, falando sobre essas pessoas, esses grupos de pessoas que vieram para cá? Porque todos esses grupos deixaram rastros na formação social da população brasileira. Por que o professor está falando isso para você? No Nordeste brasileiro, é comum você encontrar pessoas com cabelos crespos, porém loiros. Pessoas morenas, de olhos claros. Pessoas brancas com o nariz largo. É normal. Por quê? Porque houve esse processo de miscigenação entre portugueses, entre esses vários grupos que invadiram o Brasil, que trouxeram as suas características físicas, porque acabaram tendo filhos com portugueses, com índios, tá? Eles acabaram se mesclando entre si, e agora nós temos ainda um outro grupo que vai fazer parte de todo esse processo, que são os escravos, que acabaram chegando em território brasileiro. Tá? Então, a escravidão no Brasil, ela vai acontecer a partir das primeiras décadas ali, a partir de 1530, quando o processo de colonização está quase na iminência de se dar de forma definitiva, os escravos começam a chegar no Brasil. Por quê? Eles eram a mão de obra desse processo de produção. A princípio, os nossos indígenas, eles vão aí extrair pau-brasil. Sabe-se já da existência de alguns escravos nesse processo, mas ainda não eram muitos como os que vieram na sequência. E esse processo de miscigenação que eu falei para você no slide anterior, ele vai se dar também a partir agora da entrada dos negros africanos em território brasileiro. Então misturou o europeu com o índio, com o africano, com o francês, com o holandês e com o inglês. Tudo isso que eu estou falando para você forma aquilo que nós chamamos de povo brasileiro. Tá joia? Trouxe aqui para você, ó, mais uma imagem dos indígenas que fazem parte desse processo também, tá?
Então, vê que é um povo que tem uma estrutura física, uma cultura muito, muito particular. E hoje, por incrível que pareça, nós vivenciamos muito da cultura de todos esses povos. Nós temos a língua portuguesa. Nós temos muitas palavras que foram deixadas pelos franceses. Nós temos parte da nossa cultura também permeada por várias palavras que vieram da língua indígena. Tá? Várias palavras, muitas palavras. Por exemplo, a cidade que eu estou gravando esse vídeo para você, ela se chama Humaitá. A palavra Humaitá é uma palavra indígena que significa pedra preta. Tá? E várias outras palavras vieram do vocabulário indígena, como a comida também e outras características ainda. Tá joia, pessoal? Vamos lá? A sociedade colonial brasileira. Era tudo isso que eu estou falando para você. Então, esse slide aqui é o último que eu trouxe só para a gente tirar aí um pouco de dúvida e fixar mais o conteúdo. Então, o que era a sociedade colonial brasileira? Era os senhores de engenho, que era o camarada que mandava na terra, os índios, né? E os europeus até hoje eles são fascinados, tá? Por gente que tem o tom de pele dos indígenas, eles acham lindos, né? E eles acham lindos também as negras africanas. São muito bonitas, então, como eles eram a maioria de homens, né? Então eles acabaram se relacionando entre eles. Sabe? Esse processo de relacionamento nós vamos nos aprofundar mais na próxima aula. Vamos falar um pouco mais sobre isso na próxima aula. Então, qual era o modelo que foi institucionalizado no Brasil? Foi o modelo que nós chamamos de modelo patriarcal, onde o homem mandava em tudo e ele era dono de tudo. Tá ok? Pessoal, essa foi a nossa primeira aula aí, a nossa segunda aula, na verdade, né? Que nós já tivemos uma introdução sobre o Brasil colônia, tá? Mas nós nos aprofundamos um pouco mais nesse conteúdo e daremos continuidade nesse processo. Foi muito bom ter chegado até aqui com você e eu te aguardo na próxima aula. Até mais!